Blefaroplastia e pitose palpebral. Qual é a diferença dessas duas entidades e por que nem todo mundo que faz uma blefaroplastia consegue aquele efeito do olhar mais aberto? Hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece em alguns casos. Eu sou a doutora Junifa Varim, cirurgiã plástica, e essa é a nossa live da segunda-feira. E hoje eu trouxe o caso de uma paciente de Pouso Alegre. Ela veio até aqui em Criciúma, ela viajou 900 quilômetros para fazer uma consulta presencial e ela me explicou, durante a consulta, que ela já havia feito uma blefaroplastia há alguns anos atrás e ela disse que, apesar de ter melhorado com o procedimento, ela continuava com aquele efeito do olhar um pouco caído. E aí, quando eu fiz a consulta online dela, eu já tinha falado para ela, a senhora tem uma pitose palpebral. É uma pitose palpebral leve, mas provavelmente esse detalhe do seu olhar que a senhora quer melhorar só vai ser resolvido com o tratamento da pitose. E muitas vezes esse diagnóstico ele passa despercebido, tanto pelo paciente quanto pelo cirurgião. E por que isso acontece? Às vezes, quando a paciente ela tem uma dobra de pele um pouco mais exagerada e tem o supercílio já um pouquinho caído, o cirurgião não consegue perceber que ela precisa fazer a abertura do olhar. A pitose palpebral é quando a pálpebra superior ela cobre um pouco mais do que deveria a íris do olho. A íris é a bolinha preta do olho. O que a gente considera normal? O normal é que a pálpebra inferior toque o limbo, que é a bordinha da íris, e a pálpebra superior, ela cubra até no máximo 2 milímetros da bolinha preta do olho, que é a íris. Quando a pálpebra superior cobre mais do que isso, a gente classifica esse problema como pitose palpebral, que é a queda da pálpebra. E esse problema não é resolvido com uma cirurgia de blefaroplastia. A blefaroplastia, ela trata a dobra de pele, mas ela não aumenta a incursão do olho, ela não aumenta o diâmetro da fenda palpebral. Isso quem faz é a cirurgia de pitose palpebral. E há vários graus de pitose. Geralmente os graus mais acentuados, que é aquele que o paciente tem um olho bem fechado e o olho bem aberto, esse normalmente não passa despercebido, todo mundo consegue notar que a paciente tem. Geralmente o tratamento é feito no elevador da pálpebra, que é o músculo principal da abertura do olhar. E o que geralmente passa despercebido, que foi o caso dessa paciente, são aqueles graus mais leves de pitose. Quando a paciente ela tem uma leve assimetria do olhar e que pode ser confundida, por exemplo, com uma assimetria óssea, pode ser disfarçado pela dobra de pele, como eu já mencionei, ou até pela queda do supercílio. Então, nesse ponto, é muito importante que nós, cirurgiões, quando a gente vai fazer o exame físico, quando a gente vai fazer a consulta, a gente sempre estar alerta, para esses detalhes, até para a gente poder orientar adequadamente a paciente e que ela tenha uma expectativa real do que ela pode conseguir nesse procedimento. Isso foi uma coisa que eu também expliquei para a paciente. Às vezes, mesmo que o colega tivesse percebido o diagnóstico, ele não iria tratar num primeiro tempo, porque a pitose ela não é uma coisa tão simples de ser tratada. Os graus muito leves, que respondem bem a um colírio de fenilefrina, a gente pode fazer uma técnica chamada de conjuntivo-milarectomia, que é uma cirurgia que a gente faz por dentro do olho sem precisar de cicatriz. Porém, os graus maiores, a gente precisa realmente ter uma incisão, a gente precisa fazer a simetrização, da abertura do olho. Então, é uma cirurgia de milímetros, sabe? Geralmente, o paciente ele não pode estar completamente sedado. Então, é uma cirurgia extremamente meticulosa que precisa ser feita num segundo tempo. E foi exatamente isso que eu propus para a paciente. Ela veio para cá para fazer um lifting de face, ela se queixou da pálpebra, eu expliquei para ela o que era, e no final a gente concordou de fazer o lifting e depois, num outro tempo cirúrgico, tratar apenas a pitose palpebral. No caso dela, ela tinha uma pitose bilateral, porém era uma pitose suave. Aí eu falei para ela que a gente vai fazer um teste com a fenilefrina, vai avaliar, ver se é possível fazer só essa cirurgia mais simples ou se vai precisar fazer uma cirurgia um pouco maior.
E a mensagem, né, que eu queria deixar na live de hoje é exatamente essa, que alinhar a expectativa, né, com o cirurgião, observar bem o seu rosto quando você vai procurar uma cirurgia plástica é muito importante. É importante que nós, né, profissionais, façamos a nossa parte adequadamente, mas é importante que o paciente também consiga ter essa percepção do detalhe. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que antes de operar, elas olham 10 vezes o rosto no espelho e elas não percebem determinados detalhes da face. E depois que elas fazem a cirurgia, elas olham 50 vezes por dia e cada pequeno detalhe não passa despercebido. Então, é nossa obrigação, né, no caso é minha obrigação, perceber esses detalhes antes, explicar para a paciente e alinhar a expectativa versus a realidade. Então, eu achei bem interessante comentar o caso dela, porque eu acredito que não é só ela que já teve esse tipo de problema no pós-operatório, e eu acho que vale a pena a gente comentar. Uma excelente semana para todo mundo e até segunda-feira que vem. Tchau!